Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz vai rodar o time de novo hoje à noite contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Reviravolta no mercado, Zenit topa negociar Luiz Henrique e Flamengo prepara o bote. Estádio, Flamengo pode perder o seu terreno do gasômetro. Em nota, Flamengo comunica a decisão em meio a agito nos bastidores do clube. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo encerrou na manhã desse domingo no Ninho do Urubu a sua preparação para enfrentar o Madureira hoje às 21 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como venceu a partida de ida por 3-0, pode até perder por 2 gols de diferença, que vai avançar para a decisão contra o Fluminense no próximo domingo. Apesar de estar pressionado no cargo, o técnico Felipe Luiz vai rodar de novo o time, porque 3 titulares mais desgastados serão poupados e sequer estarão entre os relacionados: Jorginho, Pulgar e Léo Pereira. Pelo mesmo motivo, Bruno Henrique também não vai para o jogo. Outros titulares devem ficar como opção no banco de reservas, como é o caso do Rossi, Varela e Arrascaeta. E a tendência é que jogadores como Vitão, De La Cruz, Paquetá e Pedro ganhem uma nova chance de começar a partida. Mas o Felipe Luiz só vai definir a escalação horas antes do jogo, na hora da preleção. Nem mesmo os jogadores sabem se vão ou não jogar. É um segredo e uma surpresa a cada jogo. Com isso, a escalação do Flamengo pode ser André Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz e Carrascal ou Luiz Araújo, Paquetá, Cebolinha, Samuel Lino e Pedro. A do Madureira pode ser Negrete, Cauã, Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião, Rodrigo Lindoso e Fubá, Everton, Juninho e Jacó, Giovani Maranhão, técnico Toninho Andrade. Apita o jogo Carlos Tadeu Ferreira de Castro, auxiliado por Hugo Filemon Soares Pinto e Nayara Mendes Tavares. No VAR, Felipe Jorge Bennett. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV em TV paga e do Premier Futebol Clube em pay-per-view. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar dessa partida para você? Coloca aí pra gente brincar. O meu vou dar lá no final desse programa. O ambiente do Flamengo ferve fora das 4 linhas após a perda da Recopa. Na calada da noite desse último sábado, integrantes da torcida jovem do Flamengo foram até o local onde estava sendo comemorado o aniversário do jovem Everton Araújo, com o objetivo de encontrar o Carrascal e o Plata, que são conhecidos como os reis da noite carioca. A ação pegou os convidados e os funcionários de surpresa. Faz parte de uma nova estratégia de marcação cerrada da organizada que exige explicações sobre o desempenho recente e o comportamento extracampo da dupla estrangeira. Para os membros da torcida jovem do Flamengo, o fato dos jogadores estarem em celebração logo após o vexame histórico em pleno Maracanã, com mais de 65 mil torcedores, é interpretado como uma falta de respeito com o torcedor rubro-negro. A bronca aumentou quando circulou uma informação de que 2 jogadores teriam um histórico de desavenças e participações em festas que geram um racha no vestiário do Flamengo, inclusive foram flagrados em camarotes do Carnaval, e dizem que o próprio Carrascal saiu de lá carregado por amigos de tão bêbado que estava. O presidente da organizada foi enfático ao declarar que a vigilância vai ser constante e que o grupo vai continuar perseguindo os jogadores em seus momentos de lazer até que eles aceitem uma conversa oficial para prestar contas sobre o comportamento deles com o manto sagrado, o Plata e o Carrascal. E, neste domingo, a organizada publicou uma nota oficial demonstrando toda a sua insatisfação com o elenco todo do Flamengo.
No comunicado, a organizada destacou que, apesar das conquistas obtidas em 2025, o momento exige uma melhora imediata no desempenho dentro de campo. A torcida afirmou ainda que nunca vai tolerar time frouxo e criticou a postura de jogadores considerados sem comprometimento no clube. A nota também direciona críticas ao técnico Filipe Luís, afirmando que ele não deve tentar alterar a essência do Flamengo ao buscar características semelhantes às de clubes da Europa. Segundo a organizada, o comandante estaria tratando o clube como um laboratório e mantendo os jogadores de sua preferência, mesmo sem estarem com bom rendimento. Além disso, a organizada citou o diretor de futebol José Boto, afirmando que, caso ele tenha interesse em trabalhar no futebol europeu, deveria deixar o cargo imediatamente e ir embora do Flamengo. O Flamengo emitiu uma nota oficial nesse domingo afirmando que, apesar de acompanhar o ambiente da equipe profissional, qualquer decisão que o clube venha a tomar é baseada em fatos e não em pressão externa. Divulgou a seguinte nota. Aspas, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional. Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidades e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa. O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto desenvolvimento e rendimento. Reconhecemos que o início da temporada ficou abaixo das expectativas e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados. Clube de Regatas do Flamengo. O clima nos bastidores do clube está agitado e não à toa. No último sábado, torcidas organizadas do Flamengo foram até a porta do Ninho do Urubu para protestarem e tentarem contato com os jogadores, mas nenhum deles parou para falar com os torcedores. Essa é a bronca das organizadas. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. Em 2024, o Flamengo comprou o terreno do gasômetro para a construção do seu tão sonhado estádio próprio, mas pode perder essa área. De acordo com Fabrício Tica, especialista no tema, um problema envolvendo a União e a Prefeitura do Rio de Janeiro causa um imbróglio, porque o terreno do gasômetro faz parte de um acordo entre a Prefeitura e a União, mas o município não executou obras previstas. Está sendo aí cobrado com o valor de 426 milhões de reais e recebeu sugestão para que a sequência possessória seja desfeita, ou seja, que a compra realizada pelo Flamengo seja cancelada. Aspas, o terreno foi transferido ao Fundo Imobiliário de Investimento Porto Maravilha. Anos depois, sem ter sido comercializado, foi desapropriado pela Prefeitura, por meio de asta pública, com a finalidade de construção de um estádio. O Flamengo venceu a licitação e pagou pelo terreno, após acordo entre as partes, aproximadamente 170 milhões de reais, com algumas parcelas ainda a serem quitadas. Como já mencionado anteriormente, existem alguns problemas que o desenvolvedor, no caso o Flamengo, poderia enfrentar. A maioria deles seria contornável, outros mais raros ou não. Esse é um deles. A solução não depende do Flamengo e pode sim inviabilizar a construção do seu estádio, disse lá o Tica às redes sociais. Ainda na gestão Rodolfo Landim, o Flamengo comprou o terreno do gasômetro com a promessa de que o estádio seria entregue ao público em 2029. No entanto, com a mudança de comando, o novo mandatário Luiz Eduardo Batista realizou diversos estudos e descartou terminantemente o prazo dado inicialmente. Com o atual grupo, a meta passou para 2036 ou até mais. Além disso, o Flamengo prevê investimento de 2,2 bilhões de reais.
O BAP, no entanto, tem sido cauteloso sobre o tema e não quer que o estádio enfraqueça o poder financeiro do clube para eventuais contratações de jogadores, por exemplo. O Zenit da Rússia está disposto a negociar o Luiz Henrique na próxima janela de transferências, que se abre no meio do ano, uma reviravolta. O clube russo espera ofertas de 40 milhões de euros, além de bônus por desempenho. Segundo informações do site RTI Esporte, o Flamengo e o Palmeiras estão novamente interessados no atacante e iniciam uma pequena disputa no mercado da bola, embora os valores exigidos pelo Zenit apresentem uma operação muito complexa. O Luiz Henrique é um dos principais jogadores do time do treinador Serguei Semak, mas não é tratado como jogador inegociável pela diretoria do Zenit, por se tratar de um investimento muito alto em questões financeiras. De acordo com o portal Lance, o salário do Luiz Henrique no Zenit é de aproximadamente R$2 milhões e 100 mil por mês. Isso significa que o ex-Botafogo é um dos jogadores mais bem pagos do elenco russo. Há mais de um ano, o Zenit veio ao Brasil e pagou cerca de R$200 milhões ao Botafogo para contratar o Luiz Henrique. Sendo assim, uma possível venda por R$244 milhões ou mais traria um lucro muito bom aos cofres do time russo. O atacante do Zenit está na pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Segundo a ESPN Brasil, Rodrigo, João Pedro, Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli são os demais jogadores para o ataque do time brasileiro. Vale destacar que o presidente BAP gosta muito do futebol do Luiz Henrique e já disse por várias vezes em entrevistas recentes que gostaria muito de tê-lo no elenco do Flamengo. E vai fazer todo o possível para ganhar essa briga aí com a Leila Pereira do Palmeiras, porque o Luiz Henrique tem a cara do Flamengo e seria um reforço para parar o Rio de Janeiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Luiz Henrique com a camisa do Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-0 de novo, tá bom.